No primeiro século, o judaísmo estava imerso na expectativa de um Messias que libertaria Israel do domínio romano e restauraria o reino de Davi. Essa esperança não se limitava a uma libertação política, mas envolvia também uma redenção espiritual, prometendo uma era de paz e justiça, conforme as profecias de Isaías e outros profetas hebreus. Dentro desse contexto, diversos movimentos messiânicos surgiram. Contudo, o cristianismo se diferenciou ao afirmar que Jesus de Nazaré, um pregador itinerante da Galileia, era o Messias prometido. O povo, sobrecarregado pelos altos impostos e pela opressão do Império Romano, aguardava com grande ansiedade a chegada do Messias, conforme anunciado pelos profetas hebreus. A profecia de Isaías, que falava de um Salvador que traria justiça e libertação ao povo, estava sempre presente nos lábios das pessoas. Foi nesse clima de expectativa que Jesus de Nazaré começou a se destacar. Nascido em Belém e criado em Nazaré, ele iniciou seu ministério público por volta dos 30 anos. Jesus se diferenciava dos líderes e pregadores da época, pois não apenas falava, mas também demonstrava seu poder por meio de milagres e sinais. Os cegos voltavam a enxergar, os paralíticos andavam e os leprosos eram curados. As multidões seguiam-no por onde ele passava, ávidas por suas palavras. O que realmente fazia Jesus se destacar não eram apenas os milagres, mas a maneira como ele os realizava e o que ensinava. Ele falava de um reino que não era deste mundo, um reino de paz, amor e justiça, onde os últimos seriam os primeiros e onde o servir não era uma humilhação, mas uma honra. Essa mensagem tocava profundamente as pessoas cansadas da injustiça e da opressão romana. Jesus ensinava por parábolas, histórias simples do cotidiano que todos podiam entender, mas que carregavam verdades profundas sobre Deus e seu reino. Em uma de suas parábolas mais conhecidas, a do filho pródigo, ele destacou a natureza perdoadora e acolhedora de Deus, contrastando com a imagem distante e punitiva que muitos tinham de Deus. O crescimento do número de seguidores de Jesus, no entanto, começou a incomodar tanto as autoridades religiosas judaicas quanto os romanos. Os líderes judeus, que viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e à estabilidade de sua posição sob a ocupação romana, começaram a conspirar contra ele. Já os romanos, que viam qualquer movimento popular como uma possível revolta, também passaram a olhar com desconfiança. Nesse cenário, a última semana de Jesus em Jerusalém tornou-se decisiva. Ao entrar na cidade montado em um jumento, Jesus cumpriu mais uma profecia messiânica e foi recebido com hosanas e palmas, um sinal claro de que o povo o reconhecia como o Messias que libertaria Israel. No entanto, sua mensagem de um reino espiritual e não terreno desiludiu muitos que esperavam um líder que os conduziria numa revolta contra os romanos. Nos dias seguintes, Jesus intensificou seus ensinamentos e realizou atos simbólicos poderosos, como a purificação do templo, demonstrando sua autoridade e desafiando a corrupção e a hipocrisia dos líderes religiosos da época. Cada ato de Jesus, cada palavra, parecia selar seu destino, enquanto ele caminhava corajosamente para o confronto final, ciente de que ele se aproximava. Na quinta-feira, conhecida posteriormente como a Quinta-feira Santa, Jesus reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa, um momento repleto de significado e tradição. Durante a refeição, Jesus instituiu o que hoje é conhecido como a Santa Ceia, entregando seu corpo e sangue simbolicamente através do pão e do vinho. Ele sabia que sua hora estava próxima e preparava seus discípulos para o que estava por vir, enfatizando a importância do sacrifício e do serviço. Com esse gesto, Jesus redefiniu completamente o conceito de libertação e salvação. Ele falou de um sacrifício que seria a verdadeira libertação, não da opressão romana, mas da escravidão do pecado. Jesus ensinava que a verdadeira paz e justiça viriam por meio do amor e do perdão, e não pela violência ou pelas armas. Após a ceia, Jesus levou seus discípulos ao Getsêmani, onde enfrentou a angústia ao saber o que estava por vir. Lá, ele orou fervorosamente, lutando com o peso iminente de sua crucificação. Mesmo em meio à agonia, ele se manteve fiel à vontade do Pai, demonstrando obediência,
e dedicação. Naquela noite, enquanto a cidade descansava, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus ao guiá-lo até os soldados com um beijo. Esse ato de traição deu início ao fim do ministério terreno de Jesus. Ele foi preso e levado rapidamente a um julgamento ilegal diante dos líderes religiosos que buscavam a todo custo uma acusação que justificasse sua execução. Durante o julgamento, Jesus manteve um silêncio digno, respondendo apenas quando foi diretamente questionado. Suas respostas, cheias de verdade e autoridade, apenas inflamaram ainda mais a ira de seus acusadores. Após ser transferido de governante em governante, de Herodes a Pilatos, Jesus se viu no centro de um jogo político e religioso, onde a justiça humana falhou em reconhecer sua inocência. Por fim, Pilatos, tentando apaziguar a multidão e evitar um motim, cedeu à pressão e condenou Jesus à morte na cruz, uma forma de execução reservada aos piores criminosos. Sua crucificação não foi apenas um evento trágico, mas também o cumprimento das profecias e o ato que mudaria a história para sempre. Nesse dia, Jesus carregou sua cruz até o Calvário, enfrentando escárnio, dor e sofrimento extremos. Contudo, mesmo em seus últimos momentos, ele demonstrou uma compaixão inabalável, pedindo perdão para aqueles que o maltratavam e prometendo o paraíso ao ladrão arrependido ao seu lado. Com suas últimas palavras, "Está consumado", Jesus declarou a conclusão de sua missão na terra e a realização do plano divino de salvação. A morte de Jesus na cruz e sua ressurreição no terceiro dia não só confirmaram sua identidade como o Messias prometido, mas também marcaram o início de uma nova era. Uma era onde a esperança não se baseia na libertação política ou terrena, mas na promessa eterna de vida, amor e justiça que ele trouxe ao mundo, uma promessa acessível a todos os que creem em seu nome. Após a ascensão de Jesus, um momento transcendental testemunhado pelos discípulos, estes sentiram-se profundamente impulsionados a espalhar as boas novas que ele lhes havia confiado. Jerusalém, uma cidade vibrante e diversa, tornou-se o centro da comunidade cristã. Nas ruas e praças da cidade, os apóstolos começaram a pregar com uma coragem renovada, impulsionados pelo Espírito Santo recebido no Pentecostes. Nesse cenário surge a figura de Paulo de Tarso, inicialmente um dos mais fervorosos perseguidores dos cristãos. No entanto, sua conversão se tornou um dos episódios mais dramáticos e transformadores dos primeiros anos do cristianismo. Enquanto viajava para Damasco com a intenção de prender mais cristãos, Paulo foi derrubado de seu cavalo por uma luz intensa e ouviu a voz de Jesus perguntando: "Paulo, Paulo, por que me persegues?" Essa experiência mística não só mudou seu coração, mas também redirecionou seu propósito de vida. De perseguidor a proclamador, Paulo assumiu a missão de levar o evangelho aos gentios, empreendendo várias viagens pelo vasto Mediterrâneo. Ele visitou comunidades na Ásia Menor, Grécia e finalmente em Roma, plantando igrejas, ensinando e debatendo nas sinagogas e espaços públicos. As epístolas de Paulo, enviadas às comunidades que fundou ou visitou, formam uma parte significativa do Novo Testamento e continuam sendo uma fonte de orientação teológica, moral e espiritual. As viagens de Paulo não foram fáceis. Ele enfrentou naufrágios, prisões, açoites e grande oposição, tanto de judeus quanto de pagãos, que viam o cristianismo como uma ameaça aos seus modos tradicionais de vida e adoração. No entanto, sua resiliência e dedicação inabaláveis ajudaram a estabelecer uma rede de comunidades cristãs interconectadas, unidas pela fé em Cristo. Por fim, a jornada de Paulo o levou a Roma, o coração do império e um centro vital para a futura expansão do cristianismo. Mesmo sob custódia, Paulo continuou a pregar e a ensinar. Sua martirização, sendo decapitado segundo a tradição, selou seu testemunho e fortaleceu a determinação dos cristãos primitivos. Este período inicial de expansão foi crucial, pois não se tratava apenas de aumentar o número de fiéis, mas também de solidificar uma compreensão clara do que significava seguir Jesus. As igrejas que Paulo ajudou a fundar tornaram-se faróis de fé.
esperança e centros de ensino, a partir dos quais o Evangelho continuaria a se espalhar, ultrapassando fronteiras e culturas. Graças a esses esforços pioneiros, fundamentados nos ensinamentos e no sacrifício de Jesus, o cristianismo estava prestes a se tornar uma fé global. Os cristãos enfrentaram várias ondas de perseguição, primeiramente pelos líderes judeus e posteriormente pelo Império Romano. Essas perseguições se intensificaram sob imperadores como Nero e Diocleciano. Contudo, paradoxalmente, as perseguições também fortaleceram a unidade e a identidade da comunidade cristã, evidenciada pela veneração dos mártires, que eram vistos como exemplos supremos de fé e devoção. Nos tempos turbulentos, a fé dos cristãos era desafiada de maneiras extremas. Durante o governo de Nero, por volta do ano 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma. Nero, buscando desviar a atenção de si mesmo, acusou os cristãos de terem iniciado o incêndio, o que desencadeou uma brutal onda de perseguições. Os cristãos foram capturados, torturados e mortos de formas horríveis. Alguns eram vestidos com peles de animais e lançados para serem dilacerados por cães, enquanto outros eram crucificados ou queimados vivos, servindo como tochas humanas nos jardins do imperador durante a noite. Apesar do terror e da brutalidade desses atos, a perseguição não conseguiu extinguir a chama do cristianismo. Pelo contrário, a fé dos mártires servia como um poderoso testemunho da verdade do Evangelho. A coragem com que enfrentavam a morte, muitas vezes cantando hinos ou orando por seus perseguidores, deixava uma impressão indelével tanto nos cristãos quanto nos não cristãos que presenciavam esses eventos. Quando Diocleciano ascendeu ao poder no final do século III, as perseguições atingiram um novo nível de oficialidade e sistematização. Ele lançou uma série de edições com o objetivo de erradicar completamente o cristianismo do Império Romano. Igrejas foram destruídas, as escrituras sagradas queimadas, e todos os cidadãos eram obrigados a fazer sacrifícios aos deuses romanos. Aqueles que se recusavam eram executados ou enviados para trabalhos forçados nas minas, onde muitos morriam devido às condições desumanas. No entanto, mesmo diante dessas adversidades extremas, a comunidade cristã encontrava maneiras de se manter unida e fortalecida. As redes de apoio formadas nesse período foram essenciais não apenas para a sobrevivência física, mas também para a preservação da fé e dos ensinamentos de Jesus. O sangue dos mártires, frequentemente citado como a semente da igreja, provou ser a base sobre a qual a igreja continuou a crescer e se expandir. Além disso, a perseguição teve o efeito paradoxal de purificar e fortalecer a igreja. Muitos viam nas provações uma forma de compartilhar os sofrimentos de Cristo, dando um novo significado ao seu sofrimento. A perseverança na fé, mesmo sob a ameaça de morte, atraía mais pessoas, que viam nos cristãos um exemplo de integridade e devoção inabaláveis. Após a morte de Diocleciano e com a ascensão de Constantino, que promulgou o Édito de Milão em 313, concedendo tolerância religiosa aos cristãos, a igreja finalmente pôde respirar aliviada. A perseguição de fato fortaleceu a igreja, unindo-a de maneiras que apenas as dificuldades compartilhadas podem fazer. Agora, com a liberdade de praticar sua fé abertamente, a igreja estava pronta para entrar em uma nova fase de sua história, espalhando a mensagem do Evangelho com renovado vigor e paixão. Durante esse período, intensos debates teológicos ocorreram, buscando definir e esclarecer a doutrina cristã diante de interpretações divergentes, como o gnosticismo e o arianismo. Concílios eclesiásticos, como o de Nicéia, em 325, foram convocados para estabelecer um consenso doutrinário e formular credos que unificassem a crença. Paralelamente, começou a ser formado o cânon das escrituras cristãs, que eventualmente se consolidou na forma da Bíblia, como é conhecida hoje. Nesse período crítico, os líderes da igreja enfrentaram o desafio monumental de preservar a essência dos ensinamentos de Cristo, enquanto diversas correntes de pensamento buscavam reinterpretar essas verdades à sua maneira. O gnosticismo, por exemplo, com suas ideias de um conhecimento secreto necessário para a salvação,
contrastava profundamente com o ensino cristão tradicional, que proclamava o evangelho acessível a todos. A divindade plena de Cristo ameaçava a compreensão da Trindade e da redenção. Era um período em que as discussões não se restringiam apenas aos limites das igrejas, mas se estendiam também às ruas e ao cotidiano das pessoas. Os debates sobre essas doutrinas não eram meramente acadêmicos, pois tocavam a vida espiritual da comunidade e, consequentemente, a salvação das almas. A urgência de chegar a um consenso teológico e doutrinário era evidente, e a necessidade de unidade pressionava os líderes da igreja a buscar soluções duradouras. Nesse cenário, o Concílio de Nicéia, realizado em 325, se tornou um marco crucial para o cristianismo. Convocado pelo imperador Constantino, que enxergava na unidade religiosa uma maneira de fortalecer seu império fragmentado, o concílio reuniu bispos de diversas regiões do império para discutir e definir a ortodoxia cristã. A principal questão em debate era o arianismo, e o concílio respondeu com a formulação do Credo Niceno, que afirmava a igualdade entre o Filho e o Pai, estabelecendo assim a base para a doutrina da Trindade, como a conhecemos atualmente. Paralelamente aos esforços dos concílios, outro projeto importante estava em andamento: a formação do cânon das Escrituras cristãs. Até aquele momento, uma variedade de escritos, cartas e evangelhos circulava pelas comunidades cristãs, alguns dos quais refletiam ideias que divergiam significativamente do ensino apostólico original. A tarefa de discernir quais desses escritos eram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo e autoritativos para a fé cristã foi monumental. Por meio de um processo de oração, estudo e discussão, os líderes da igreja começaram a alcançar um consenso sobre quais livros deveriam ser incluídos no que chamamos hoje de Novo Testamento. Critérios como apostolicidade, ligação com um apóstolo, universalidade, aceitação pela comunidade cristã em geral, uso litúrgico e consistência doutrinária foram fundamentais para essa seleção. Com o tempo, a Bíblia, como a conhecemos hoje, começou a tomar forma, sendo um testemunho da fé dos primeiros cristãos e um alicerce sólido sobre o qual a igreja poderia construir sua vida e doutrina. A consolidação do cânon não só uniu a igreja diante das heresias, mas também forneceu às gerações futuras de cristãos um guia confiável para a fé e prática cristãs. Assim, entre debates acalorados e a busca pela verdade, os líderes da igreja primitiva navegaram por águas turbulentas, guiados pela mão de Deus, para preservar a integridade do Evangelho e garantir que as verdades centrais da fé cristã fossem claramente compreendidas e firmemente estabelecidas. O Edito de Milão, promulgado em 313 por Constantino e Licínio, marcou um ponto de virada fundamental para o cristianismo. Esse decreto não apenas garantiu liberdade religiosa para os cristãos, mas também determinou a restituição dos bens confiscados durante as perseguições. O edito refletiu uma mudança política estratégica, na qual Constantino viu no cristianismo uma força unificadora para o Império Romano, cada vez mais diversificado e fragmentado. O Edito de Milão, proclamado em 313, representou uma verdadeira revolução para a vida dos cristãos e para o próprio Império Romano. Até então, os cristãos viviam sob constantes ameaças, tendo que praticar sua fé em segredo para evitar perseguições e a morte. Muitos foram os que sofreram martírio nas mãos dos governantes anteriores. Com o edito, essa realidade começou a mudar de forma significativa. Com a liberdade de culto garantida, os cristãos puderam sair das catacumbas e construir suas igrejas abertamente. As comunidades que antes se reuniam em segredo começaram a florescer em locais públicos, e a fé cristã, que havia sido semeada em terreno frequentemente hostil, começou a crescer de maneira mais visível e robusta. A ordem para a restituição dos bens confiscados durante as perseguições anteriores foi outro aspecto transformador desse decreto. Muitos cristãos, que haviam perdido suas propriedades, casas e locais de adoração, puderam finalmente recuperar o que era seu por direito.
Isso não só ajudou a restaurar a estabilidade econômica de muitas famílias cristãs, como também reforçou a legitimidade e a permanência da Igreja no tecido social romano. A decisão de Constantino de promover a liberdade religiosa também refletiu uma estratégia política perspicaz. O império, vasto e diversificado, enfrentava tensões. Ao reconhecer e apoiar o cristianismo, Constantino não apenas pacificou um grupo significativo dentro do império, mas também promoveu uma ideologia que defendia a unidade e a paz sob um único Deus, alinhando-se com sua visão de um império mais unido e estável. Esse reconhecimento imperial conferiu ao cristianismo um status oficial, possibilitando-lhe influenciar ainda mais a cultura e as políticas do império. Com o tempo, a Igreja consolidou sua presença por todo o território romano e começou a desempenhar um papel cada vez mais ativo nas questões administrativas e sociais do Império. A ação desencadeada pelo Édito de Milão foi profunda e duradoura. O cristianismo, que começara como uma pequena comunidade perseguida, estava agora no caminho para se tornar a religião dominante do Império Romano, moldando de maneira decisiva a história e a cultura do Ocidente. Com a liberdade de culto garantida, a Igreja pôde organizar-se, expandir-se e influenciar de forma significativa o curso dos acontecimentos. Constantino não só pôs fim às perseguições aos cristãos, mas também passou a favorecer a Igreja cristã com privilégios e apoio substancial. Ele interveio em questões teológicas, como no caso do arianismo, e convocou o primeiro concílio de Nicéia para resolver disputas e promover a unidade. Sua conversão ao cristianismo e seu patronato efetivo transformaram a Igreja em uma instituição poderosa e centralizada, integrada à estrutura do Estado romano. A conversão de Constantino ao cristianismo não apenas alterou o curso de sua vida pessoal, mas também redefiniu o papel da Igreja dentro do vasto Império Romano. Ao adotar o cristianismo como sua fé pessoal e promovê-lo entre seus súditos, Constantino iniciou uma nova era de entrelaçamento entre o poder secular e o religioso. A decisão de Constantino de intervir em questões teológicas foi um momento decisivo na história da Igreja. Ao enfrentar o arianismo, que negava a divindade plena de Cristo e ganhava força em várias regiões do Império, Constantino lidava não apenas com uma questão de fé, mas também com uma questão de ordem e unidade imperial. O arianismo estava causando divisões profundas dentro da comunidade cristã, o que poderia levar a conflitos que comprometeriam a estabilidade do Império. Assim, ao convocar o primeiro concílio de Nicéia em 325, Constantino não apenas buscava uma solução teológica para o problema, mas também reforçava a ideia de um império unido sob uma única fé cristã ortodoxa. O concílio de Nicéia, portanto, foi um marco não só religioso, mas também político. Sob a supervisão direta de Constantino, os bispos debateram e finalmente formularam o Credo Niceno, que estabeleceu as bases da doutrina cristã sobre a natureza de Cristo. Esse credo não apenas rejeitava o arianismo, mas também afirmava a crença na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas distintas, mas uma única essência divina. Esse foi um passo crucial para consolidar a doutrina cristã de maneira que apoiasse a unidade e a estabilidade do Império. Com Constantino, a Igreja também começou a receber privilégios antes inimagináveis. Ele dotou a Igreja de propriedades, concedeu isenção de impostos para o clero e financiou a construção de grandiosas basílicas, como a Basílica de São Pedro em Roma e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Essas ações não apenas fortaleceram a infraestrutura física da Igreja, mas também elevaram seu status social e político dentro do Império. Esses desenvolvimentos marcaram uma transformação na percepção do cristianismo de uma religião perseguida para a fé dominante do Império Romano. A Igreja, que antes era marginalizada e frequentemente reprimida, agora se encontrava no coração do poder imperial. Isso trouxe novos desafios e responsabilidades, pois a Igreja teve de navegar sua nova posição de influência, mantendo a fidelidade aos seus princípios e ensinamentos fundadores. O patronato de Constantino transformou a Igreja em uma instituição centralizada e poderosa, integrada não apenas à estrutura do Estado romano, mas também ao coração da vida política e social do Império.
Essa nova realidade preparou o cenário para futuros desenvolvimentos. Os avanços na história da Igreja e do cristianismo marcaram o início de uma era em que o poder religioso e o secular estavam frequentemente entrelaçados, para o bem e para o mal. Sob Constantino e seus sucessores, a estrutura da Igreja se tornou mais hierárquica, sendo parcialmente modelada nas estruturas administrativas romanas. Bispos de cidades importantes como Roma, Antioquia, Alexandria e Constantinopla adquiriram maior autoridade, evoluindo gradualmente para um sistema patriarcal. Constantino também iniciou a construção de grandes basílicas, como a Basílica de São Pedro no Vaticano e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, que se tornaram centros de peregrinação e adoração. A reorganização da Igreja sob o imperador Constantino e seus sucessores trouxe uma nova era ao cristianismo, refletindo uma certa formalidade e ordem, características do Império Romano. A hierarquia que se formou não foi uma imposição de cima para baixo, mas uma resposta às necessidades de uma igreja que crescia rapidamente e se expandia por vastas regiões geográficas. Bispos de cidades-chave, como Roma, Antioquia, Alexandria e Constantinopla, começaram a desempenhar papéis mais significativos dentro da igreja. Essas cidades, centros de grande influência política e cultural, passaram a ver seus bispos não apenas como líderes espirituais, mas também como administradores eclesiásticos importantes. A autoridade desses bispos cresceu e eles passaram a ter um papel crucial na mediação entre a Igreja e o Estado, além de supervisionar as atividades da Igreja em suas respectivas regiões. Essa evolução levou à formação do sistema patriarcal, onde os bispos dessas grandes cidades, mais tarde conhecidos como patriarcas, exerciam autoridade sobre vastas áreas, orientando questões de fé, prática litúrgica e administração eclesiástica. Isso ajudou a manter a unidade doutrinária e litúrgica em um império diversificado, onde várias tradições e culturas poderiam facilmente ter levado à fragmentação da fé. Além de fortalecer a hierarquia eclesiástica, Constantino também foi um grande patrono da construção de igrejas. Sua iniciativa de construir grandes basílicas foi uma demonstração de sua fé pessoal e uma forma de legitimar o cristianismo como a religião do império. A Basílica de São Pedro no Vaticano e a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém são apenas dois exemplos dos projetos que ele patrocinou. Esses locais, carregados de significado religioso e histórico, rapidamente se tornaram centros de peregrinação, atraindo fiéis de todo o império que vinham para orar, refletir e se conectar com a história sagrada. A construção dessas basílicas também foi simbólica da transição do cristianismo para o centro cultural e espiritual do Império Romano. Os edifícios eram imponentes e magníficos, comparáveis aos maiores templos pagãos, e serviam como um sinal claro de que o cristianismo não era mais uma religião marginalizada, mas uma fé central na vida do império. Sob a influência de Constantino, a Igreja não apenas se firmou como uma instituição centralizada e hierárquica, mas também assumiu um papel de destaque no cenário público e político do Império. Essa integração da Igreja com o Estado moldou muitos dos desenvolvimentos futuros do cristianismo, tanto para o bem quanto para os desafios que isso acarretaria. Com essa nova estrutura, a Igreja estava mais preparada para enfrentar as questões doutrinárias e administrativas que surgiriam com seu crescimento contínuo. Com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, a Igreja Católica emergiu como a principal autoridade moral e organizacional na Europa Ocidental. Em um mundo de grande incerteza e fragmentação, com tribos bárbaras invadindo e estabelecendo novos reinos sobre as ruínas do Império, a Igreja Católica se consolidou não apenas como uma autoridade espiritual, mas como uma força unificadora e estabilizadora essencial para a sociedade. Nesse período de transição, a Igreja assumiu muitas das funções administrativas e sociais que antes eram responsabilidades do Estado romano. Os bispos, por exemplo, frequentemente assumiam o papel de mediadores.
A Igreja desempenhou um papel fundamental na manutenção da ordem e da lei, com seus administradores locais ajudando na organização e coordenação das ações. A rede de paróquias da Igreja, que abrangia vastas áreas, oferecia a infraestrutura necessária para administrar terras e coordenar esforços de ajuda e reconstrução. Além disso, a Igreja teve um papel essencial na preservação do conhecimento. Mosteiros por toda a Europa tornaram-se centros de aprendizado e conservação de textos clássicos e religiosos. Monges copistas trabalhavam incansavelmente, transcrevendo não apenas a Bíblia e textos cristãos, mas também obras de filosofia, ciência e literatura da antiguidade. Essa dedicação ao estudo e à preservação do conhecimento foi crucial para o renascimento do aprendizado que culminaria na Renascença. A Igreja também foi central na promoção de uma moralidade e ética comuns em um período em que as antigas estruturas de poder e sociedade estavam desmoronando. Os ensinamentos cristãos ofereciam uma base moral que ajudava a guiar as pessoas através dos desafios cotidianos. A promoção de valores como caridade, paciência e a dignidade inerente de cada pessoa contribuiu para moldar a cultura e as práticas sociais da Europa medieval. Espiritualmente, a Igreja Católica serviu como um farol de esperança e consolo para aqueles que enfrentavam as dificuldades do período pós-imperial. A fé cristã oferecia não apenas uma explicação para as tribulações do mundo, mas também uma promessa de salvação e renovação. A celebração de festas e rituais, bem como a prática da oração e meditação, proporcionavam momentos de comunidade e espiritualidade que fortaleciam as pessoas em tempos turbulentos. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica não apenas continuou sua missão espiritual, mas também se tornou central na preservação da ordem social, na promoção de valores éticos e na proteção do conhecimento. Isso consolidou sua posição como uma das instituições mais influentes e duradouras na história da Europa Ocidental, guiando o continente através de séculos de mudanças e desafios. O monasticismo cristão, que começou no Oriente com figuras como São Antão do Deserto, floresceu na Europa Ocidental. São Bento de Núrcia, por exemplo, fundou a Ordem Beneditina no século VI. Cuja regra forneceu um modelo para a vida monástica, equilibrando oração, trabalho manual e estudo religioso. Esses mosteiros não apenas serviam como centros de espiritualidade, mas também como centros de aprendizado, agricultura e preservação do conhecimento. Durante a Idade Média, à medida que o monasticismo se firmava como uma força vital na vida religiosa e social da Europa medieval, a influência dessas comunidades monásticas começou a se expandir além dos muros dos mosteiros. A regra de São Bento, em particular, com seu equilíbrio entre oração, trabalho e estudo, tornou-se um guia para aqueles que buscavam uma vida dedicada espiritualmente, sem se isolar completamente do mundo exterior. São Bento de Núrcia, já no século VI, vislumbrava uma comunidade autossuficiente, onde os monges não só se dedicavam às práticas espirituais, mas também contribuíam para a manutenção e prosperidade do mosteiro através do trabalho manual. Essa visão de equilíbrio entre o espiritual e o laboral transformou os mosteiros beneditinos em centros de fé, inovação agrícola e gestão de recursos. Os monges beneditinos se tornaram conhecidos pela habilidade em cultivar terras antes inúteis, transformando-as em jardins prósperos e vinhedos. Através desse trabalho, não só sustentavam suas comunidades, mas também ajudavam a alimentar as regiões ao redor, especialmente em tempos de escassez. Essa contribuição tornava os mosteiros essenciais para a economia local e fortalecia os laços com a comunidade leiga. Além do trabalho físico, a ênfase no estudo ajudou a preservar e transmitir o conhecimento em uma época em que poucas instituições se dedicavam à educação e à preservação de textos antigos. Os mosteiros beneditinos se tornaram verdadeiras arcas de conhecimento, com monges copistas dedicando longas horas para transcrever textos bíblicos, teológicos, filosóficos, científicos e literários clássicos. Essa atividade preservadora foi crucial durante períodos de instabilidade política e social, quando muitos documentos e livros poderiam ter se perdido.
Os mosteiros também se destacaram como centros de inovação tecnológica, com muitos monges dedicando-se ao aprimoramento de ferramentas agrícolas e técnicas de construção. Entre suas contribuições, destacam-se o desenvolvimento de moinhos de água e vento, que aumentaram a eficiência na moagem de grãos e em outros processos essenciais para a comunidade. Espiritualmente, os mosteiros eram refúgios de paz e meditação, locais onde as pessoas podiam se afastar do caos do mundo para renovar sua fé e espiritualidade. Muitos leigos visitavam esses mosteiros para participar de retiros espirituais, buscando orientação e conforto nos ensinamentos dos monges. O monasticismo beneditino não apenas forneceu um modelo de vida comunitária e espiritual, mas também se tornou um elemento central na organização social e econômica da Idade Média. Por meio de seu compromisso com a oração, o trabalho e o estudo, os monges beneditinos ajudaram a moldar o curso da história europeia, oferecendo estabilidade durante períodos turbulentos e preservando o conhecimento para as futuras gerações. As cruzadas, que tiveram início no final do século XI, foram campanhas militares com o objetivo de retomar Jerusalém e outros locais sagrados das mãos muçulmanas. Além de seu impacto religioso, as cruzadas causaram significativas consequências econômicas, políticas e culturais, ampliando o contato entre o Oriente e o Ocidente. As cruzadas, que se estenderam por várias décadas, representaram um período de intensa interação e conflito entre cristãos e muçulmanos. Embora impulsionadas por um fervor religioso para recuperar a Terra Santa, acabaram por gerar efeitos que ultrapassaram os limites espirituais e militares inicialmente previstos. Durante as campanhas, que variaram entre sucessos e fracassos, milhares de europeus viajaram por continentes enfrentando diversas dificuldades, como doenças e ataques inimigos. Muitos dos cruzados, motivados pela promessa de indulgências e pela busca de salvação, entraram em contato com culturas e tecnologias avançadas do Oriente Médio. Esse contato proporcionou conhecimentos em áreas como medicina, matemática, astronomia e engenharia, além de reintroduzir na Europa especiarias, sedas e outros bens valiosos, alimentando o desenvolvimento do comércio e o crescimento das cidades comerciais na Europa. Do ponto de vista econômico, as cruzadas abriram novas rotas comerciais e estimularam o surgimento de uma economia baseada no mercado, contribuindo para o declínio do sistema feudal. Comerciantes e cidades ganharam poder e riqueza, o que levou ao fortalecimento da classe média e das monarquias nacionais que emergiam como centros de poder político na Europa. Politicamente, as cruzadas também ajudaram a consolidar o poder papal, já que os papas eram vistos como os líderes espirituais dessas expedições. No entanto, as falhas e controvérsias associadas a essas campanhas expuseram limitações e geraram questionamentos sobre a autoridade e infalibilidade papal. As relações entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, especialmente com os ortodoxos, foram frequentemente tensas e, por vezes, hostis, culminando no saque de Constantinopla durante a Quarta Cruzada, o que deixou marcas profundas e duradouras. Culturalmente, o período das Cruzadas atuou como um catalisador para o renascimento que ocorreria séculos depois. O contato com as culturas islâmica e bizantina trouxe um influxo de novos conhecimentos e inspirações artísticas que enriqueceram o patrimônio cultural europeu. Paralelamente, na Europa, a Inquisição foi estabelecida como uma ferramenta para combater heresias que ameaçavam a unidade e a pureza da fé católica. Iniciada no século XII, a Inquisição representou uma tentativa de controlar as crenças religiosas e práticas por meio de um sistema judicial administrado pela Igreja. Com o tempo, essa prática levou ao estabelecimento de tribunais que julgavam desvios doutrinários, utilizando frequentemente métodos severos, incluindo tortura e execução. A Inquisição, apesar de ter como objetivo preservar a ortodoxia cristã, frequentemente resultou em abusos e perseguições, marcando um período de medo e repressão que impactou profundamente a vida de muitos indivíduos e comunidades. Ao mesmo tempo, fortaleceu a autoridade papal ao centralizar o controle sobre a doutrina, configurando a dinâmica de poder dentro da Igreja que perdurou por séculos.
Embora as cruzadas e a Inquisição fossem distintos em seus objetivos e naturezas, ambos refletiram as complexidades e contradições do cristianismo medieval europeu, demonstrando como eventos impulsionados por motivações espirituais podiam gerar amplas repercussões sociais, políticas e culturais. A Idade Média também assistiu ao desenvolvimento do escolasticismo, uma metodologia filosófica e teológica que buscava conciliar a fé cristã com a lógica e filosofia gregas. Figuras como São Tomás de Aquino tiveram um papel central nesse movimento, que encontrou apoio nas universidades emergentes da Europa, como as de Paris e Oxford. Esse renascimento intelectual na Europa foi impulsionado principalmente pelo escolasticismo, corrente de pensamento que floresceu entre os séculos X e XIII. A proposta central do escolasticismo era que a verdade revelada na Bíblia e a verdade alcançada pela razão e filosofia eram não apenas compatíveis, mas também complementares. São Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores desse período, foi fundamental nesse processo de integração. Utilizando-se das obras de Aristóteles, reintroduzidas na Europa por meio de traduções árabes, Aquino desenvolveu uma filosofia que explicava as verdades cristãs através de um método racional e sistemático. Sua obra mais famosa, A Suma Teológica, é um extenso tratado que busca explicar e defender os ensinamentos da Igreja com base em argumentos lógicos e filosóficos. Aquino defendia que a fé e a razão, longe de serem opostas, eram dois caminhos que conduziam à verdade e que a razão poderia aprofundar a compreensão das verdades da fé. Esse novo modelo de pensamento encontrou um terreno fértil nas universidades que surgiam em toda a Europa, como as de Paris e Oxford, que se tornaram centros de estudo e debate. Nessas instituições, o escolasticismo era ensinado e discutido livremente, atraindo estudantes de diversas partes da Europa em busca não apenas de conhecimento religioso, mas também de formação em áreas como lógica, metafísica, medicina e outras ciências. Essas disciplinas eram vistas como partes de um sistema integrado que ajudava a explicar e glorificar a criação de Deus. Nas universidades, o método de ensino envolvia leituras e disputas, onde um professor ou aluno apresentava uma questão seguida de argumentos e contra-argumentos. Esse exercício não só treinava os estudantes na arte da argumentação, mas também os incentivava a questionar, analisar e fundamentar suas ideias sobre os textos e questões propostas. O escolasticismo teve uma contribuição significativa não apenas para a teologia, mas também para o desenvolvimento do pensamento crítico no Ocidente. Ao afirmar que a razão desempenhava um papel crucial na compreensão da fé, os escolásticos ajudaram a moldar uma tradição que valorizava o debate intelectual e o questionamento rigoroso, elementos que seriam essenciais para os avanços da ciência e filosofia na Europa. Portanto, com suas raízes nas tradições filosóficas gregas e na fé cristã, o escolasticismo representou um marco importante na história do pensamento ocidental, proporcionando uma nova profundidade à compreensão da fé cristã e preparando o caminho para futuros avanços intelectuais, especialmente durante o Renascimento e além. As contribuições de figuras como São Tomás de Aquino não apenas enriqueceram a vida espiritual de seu tempo, mas também deixaram um legado duradouro que continua a influenciar a forma como pensamos sobre fé, razão e a busca pela verdade. Em 1517, Martinho Lutero, monge e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, publicou as 95 Teses, criticando a venda de indulgências e outras práticas da Igreja Católica que considerava corruptas. Essa ação deu início à Reforma Protestante, um movimento que rejeitava a autoridade papal e a ênfase na justificação pela fé, bem como na autoridade das Escrituras e no sacerdócio de todos os crentes, foram ideias fundamentais defendidas por Lutero. Ele também traduziu a Bíblia para o alemão, tornando as Escrituras acessíveis a um público mais amplo e incentivando uma maior interpretação religiosa individual.
A publicação das 95 teses por Martinho Lutero na porta da igreja do Castelo de Wittenberg não foi apenas um ato de desafio, mas o ponto de partida para uma transformação radical na estrutura da igreja e na sociedade europeia. Lutero, com suas teses, não apenas criticou a prática da venda de indulgências, que prometia a redução do tempo de purgatório em troca de contribuições financeiras, mas também desafiou toda a fundamentação teológica por trás dessa prática, questionando diretamente a autoridade e a riqueza acumulada pela Igreja Católica. O impacto dessas teses foi imediato e profundo, com a difusão rápida das ideias de Lutero pela Alemanha e além, graças à invenção da imprensa. Essas ideias encontraram eco em uma população descontente com os abusos da Igreja e com a desconexão entre a instituição e as necessidades espirituais e materiais do povo. Isso levou a um questionamento mais amplo sobre o poder e a autoridade do Papa, gerando debates que estavam latentes há gerações. A rejeição da autoridade papal e a ênfase na justificação pela fé foram princípios revolucionários que desafiaram a própria base dos ensinamentos católicos. Lutero argumentava que a salvação era um presente gratuito de Deus, acessível por meio da fé em Jesus Cristo, e não algo que poderia ser comprado ou conquistado por boas ações. Essa ideia transformou a forma como a fé era praticada e compreendida por milhões de pessoas. Além disso, a tradução da Bíblia para o alemão por Lutero foi um marco significativo. Antes disso, a Bíblia estava disponível principalmente em latim, o que limitava o seu acesso ao clero e a poucos leigos instruídos. Ao traduzi-la para a língua vernácula, Lutero democratizou o acesso às Escrituras, permitindo que homens e mulheres comuns pudessem ler e interpretar a palavra de Deus por si mesmos. Isso não apenas incentivou um maior individualismo na interpretação religiosa, mas também fortaleceu as línguas locais e estimulou o desenvolvimento da literatura e da educação. A ideia do sacerdócio de todos os crentes também foi inovadora, pois sugeria que cada cristão tinha o direito e a responsabilidade de ler e interpretar as Escrituras sem a necessidade de mediação de um clero ordenado. Isso desafiou a estrutura hierárquica da Igreja Católica e promoveu uma visão mais acessível e comunitária da prática cristã. Assim, a Reforma Protestante não foi apenas uma transformação religiosa, mas também um movimento social e cultural que alterou permanentemente o curso da história europeia. Ela gerou guerras, reformas e contra-reformas, além de contribuir para a formação dos Estados-nação modernos. Os efeitos dessa reforma são sentidos até hoje, influenciando a forma como muitos praticam e entendem sua fé, evidenciando o poder duradouro das ideias de Lutero e seu desejo de retornar a um cristianismo mais autêntico e baseado nas Escrituras. A reforma rapidamente se espalhou para além das fronteiras alemãs, com figuras como João Calvino, em Genebra, que desenvolveu a doutrina da predestinação e implementou um governo eclesiástico rigoroso. Na Inglaterra, a reforma tomou uma forma distinta sob Henrique VIII, levando à criação da Igreja Anglicana. Outros movimentos, como os anabatistas, pressionaram por reformas ainda mais radicais. À medida que a reforma protestante ganhava força, suas ideias ultrapassavam as fronteiras da Alemanha, influenciando profundamente outras partes da Europa. João Calvino foi um dos principais expoentes desse movimento, estabelecendo seu centro de atividade em Genebra. Lá, ele não apenas adotou as ideias reformistas de Lutero, mas também as expandiu e sistematizou, criando uma teologia que enfatizava a soberania de Deus e a predestinação, a ideia de que Deus já havia escolhido aqueles que seriam salvos, independentemente das ações humanas. Calvino implementou em Genebra um sistema de governo eclesiástico caracterizado pela disciplina rigorosa e pela organização meticulosa. Sua governança eclesiástica não estava separada da administração civil. Na verdade, ambas estavam intimamente conectadas, criando uma comunidade que era ao mesmo tempo religiosa e ordenada. Esse modelo de governança ficou conhecido como presbiterianismo, mais tarde adotado por diversas igrejas reformadas em outros países.
Na Inglaterra, a reforma seguiu um caminho distinto devido às circunstâncias políticas e pessoais do rei Henrique VIII. Inicialmente, Henrique foi um defensor do catolicismo e recebeu do Papa o título de Defensor da Fé, mas rompeu com a Igreja Católica quando o Papa se recusou a anular seu casamento com Catarina de Aragão em 1534. Como resultado, Henrique fundou a Igreja da Inglaterra, colocando o rei como sua autoridade máxima, e não o Papa. Esse ato de supremacia não apenas alterou o cenário religioso na Inglaterra, mas também consolidou o controle real sobre as questões religiosas e espirituais do reino. Outros grupos reformistas, como os anabatistas, defendiam ideias ainda mais radicais. Eles propunham a separação completa entre Igreja e Estado, além de insistirem no batismo de adultos, em contraste com o batismo infantil praticado tanto pelos católicos quanto por muitos protestantes. Embora esses movimentos não tenham alcançado uma aceitação generalizada, eles destacaram a diversidade de interpretações e práticas que surgiram durante esse período de intensas transformações religiosas. A expansão da reforma não trouxe apenas mudanças religiosas, mas também profundas transformações sociais e políticas. Os princípios reformistas desafiaram as autoridades estabelecidas e impulsionaram o surgimento de uma nova ordem que valorizava os direitos individuais à leitura e interpretação da Bíblia, o que, por sua vez, incentivou o aumento da alfabetização e modificou a estrutura de poder. Essa onda de mudanças reformistas na Europa demonstrou como ideias religiosas podiam influenciar profundamente todos os aspectos da vida, desde a governança política até as práticas sociais e culturais. A reforma, em suas diversas manifestações, não apenas reformulou o panorama religioso da Europa, mas também deixou um legado duradouro que continuaria a influenciar a Igreja e a sociedade nos séculos seguintes. Em resposta à reforma, a Igreja Católica iniciou um movimento interno de renovação conhecido como Contra-Reforma. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, teve como objetivo esclarecer a doutrina católica, reformar a liturgia e melhorar a formação do clero. A criação de novas ordens religiosas, como os jesuítas, liderados por Inácio de Loyola, revitalizou a missão católica por meio de novas estratégias educacionais e evangelísticas. O período da Contra-Reforma foi uma resposta direta e necessária da Igreja Católica às críticas e desafios lançados pela Reforma Protestante. Reconhecendo a necessidade de corrigir práticas que haviam gerado insatisfação generalizada, a Igreja se propôs a realizar uma profunda revisão interna. O Concílio de Trento, que se estendeu até 1563, tornou-se o símbolo dessa era de renovação e redefinição. Durante as sessões do concílio, que reuniram os líderes eclesiásticos mais influentes da época, foram tomadas decisões importantes para reformular diversas práticas da Igreja. A primeira medida foi a clarificação da doutrina católica, em resposta às interpretações divergentes dos reformadores protestantes. O concílio reafirmou doutrinas centrais, como a transubstanciação na Eucaristia, a importância dos sacramentos para a salvação e a veneração dos santos e das relíquias, todas baseadas em uma interpretação rigorosa das Escrituras e das tradições da Igreja. A reforma da liturgia também foi uma prioridade, com o objetivo de torná-la mais digna e centrada no sagrado. Foram estabelecidas normas mais rígidas para a celebração da missa e outros ritos, garantindo que refletissem a devida reverência ao culto divino e fossem uniformes em todo o mundo católico, consolidando a identidade e a coesão da Igreja. Além disso, uma das contribuições mais significativas do concílio foi a reforma da educação clerical. Reconhecendo que muitos dos problemas percebidos na Igreja eram resultado da falta de formação adequada do clero, foram fundados seminários para o treinamento sistemático de futuros padres. Nesses seminários, os candidatos ao sacerdócio receberiam uma educação teológica e pastoral, preparando-os melhor para atender às necessidades espirituais dos fiéis.
Os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola, rapidamente se tornaram uma força central na renovação católica devido ao seu rigoroso treinamento acadêmico e espiritual. A ordem se dedicava não apenas à pregação e à conversão, mas também ao estabelecimento de escolas e universidades por toda a Europa e em regiões missionárias ao redor do mundo. O foco na educação permitiu aos jesuítas influenciar profundamente as gerações seguintes, fortalecendo os princípios católicos em uma população cada vez mais instruída. Além disso, a ordem se destacou pelo trabalho missionário além da Europa, levando o catolicismo à Ásia, África e Américas. Suas missões não só expandiram os horizontes da Igreja Católica, mas também enriqueceram a instituição com novas culturas e perspectivas, mostrando uma igreja verdadeiramente global. Assim, a Contra-Reforma e o trabalho incansável dos jesuítas revitalizaram a Igreja Católica em um momento crucial de sua história. Eles não só responderam aos desafios trazidos pela Reforma, mas também pavimentaram o caminho para um catolicismo mais disciplinado, espiritualmente vibrante e globalmente engajado. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVII, dando ênfase à razão, à ciência e ao humanismo, frequentemente em detrimento das autoridades tradicionais, incluindo a Igreja. Filósofos como Voltaire e Kant questionaram as doutrinas religiosas e propuseram uma moralidade baseada na razão em vez da fé, gerando uma tensão entre a religião e as novas filosofias seculares. Esse movimento marcou uma era de questionamentos profundos e transformações significativas nas formas de compreender o mundo. O Iluminismo valorizou fortemente a razão humana como a principal fonte de conhecimento e autoridade, desafiando as estruturas estabelecidas, que até então eram dominadas pela tradição e pela fé. Filósofos como Voltaire e Immanuel Kant promoveram a ciência e a lógica como ferramentas para entender o universo e resolver problemas humanos, colocando em dúvida muitos dos princípios defendidos pela Igreja. Voltaire, com seu agudo senso crítico, atacou frequentemente a Igreja Católica, denunciando o que via como corrupção e intolerância. Suas obras, carregadas de ironia, defendiam a liberdade de expressão e criticavam a censura e o controle eclesiástico sobre o pensamento e a ciência. Já Immanuel Kant propôs que a razão pura fosse o guia para o discernimento moral, independente das escrituras ou das tradições religiosas. Com seu imperativo categórico, Kant argumentou que as ações humanas deveriam ser orientadas por princípios universais, determinados pela razão e aplicáveis a todos os seres racionais. Essa abordagem racionalista para a ética representou um desvio significativo da moralidade baseada em dogmas religiosos para uma fundamentada na autonomia e na dignidade humana. A crescente ênfase na razão e no questionamento científico começou a enfraquecer a autoridade da Igreja, que por séculos havia sido a principal fonte de conhecimento sobre o mundo natural e espiritual. O Iluminismo incentivou o desenvolvimento de um pensamento mais secular e a busca por explicações naturais para fenômenos que antes eram atribuídos à intervenção divina. Isso resultou no surgimento de várias ciências naturais e sociais, que formaram a base para nossa compreensão moderna do mundo. A tensão entre a religião e o pensamento iluminista também influenciou o desenvolvimento político na Europa. As ideias de governança baseadas na razão e no consentimento dos governados começaram a desafiar as monarquias absolutistas, frequentemente justificadas pela doutrina do direito divino. A ideia de que os governos deveriam ser responsáveis perante o povo e justificar suas ações com base na lógica e na razão, e não apenas pela fé ou pela tradição, foi um dos fatores que impulsionaram revoluções como a francesa e a americana. Esse período de intensa atividade intelectual e mudança transformou não só o panorama cultural e científico da Europa, mas também reformulou o papel da religião na sociedade. Muitas pessoas começaram a procurar maneiras de conciliar os ensinamentos religiosos com as novas descobertas científicas e metodologias, defendendo que fé e razão poderiam coexistir e se complementar.
Esse diálogo entre fé e razão continuaria a evoluir e a influenciar o pensamento ocidental ao longo dos séculos, evidenciando a complexidade das interações entre religião e a filosofia emergente do Iluminismo. Durante esse período, as revoluções americana e francesa desafiaram ainda mais o papel tradicional da religião na sociedade, promovendo ideais de liberdade e igualdade que, em algumas situações, entravam em conflito direto com a autoridade eclesiástica. Contudo, essas revoluções também abriram espaço para o surgimento de movimentos que enfatizavam o livre-arbítrio e a igualdade diante de Deus. No final do século XVIII, as revoluções americana e francesa representaram momentos de grande transformação, não apenas no contexto político, mas também no religioso. Esses movimentos revolucionários questionaram as estruturas de poder estabelecidas, incluindo o papel tradicional das igrejas, frequentemente ligadas aos regimes monárquicos e autoritários. A Revolução Americana, que teve início em 1775, não se limitou a buscar a liberdade política, mas também a liberdade religiosa. As 13 colônias, com suas diversas denominações religiosas, rejeitaram a ideia de uma igreja estatal, como a Igreja da Inglaterra, que era vista como um símbolo de opressão pela coroa britânica. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, ratificada em 1791, assegurou essa liberdade ao proibir o Congresso de aprovar leis que instituíssem uma religião oficial ou restringissem a prática religiosa, consolidando o princípio da separação entre igreja e Estado, algo revolucionário para a época. Na França, a Revolução, que teve início em 1789, foi ainda mais radical em sua abordagem à religião. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou os bens da Igreja Católica e, em 1790, durante o período mais radical da Revolução, a França chegou a estabelecer um culto à razão, uma forma de deísmo que substituía a religião tradicional por uma espiritualidade secular. Essa tentativa de substituir o culto religioso tradicional por uma forma iluminista demonstrou a profundidade do desafio ao papel da religião na sociedade. No entanto, essas mudanças criaram espaço para novas formas de expressão religiosa que enfatizavam valores como o livre-arbítrio e a igualdade. Movimentos como o metodismo, que se espalhou durante esse período, enfocavam uma experiência religiosa pessoal e direta com Deus, sem a necessidade de uma hierarquia eclesiástica. Esse movimento cresceu rapidamente tanto na América quanto na Europa, apelando por uma fé acessível e democrática, alinhada com os ideais revolucionários de igualdade e autogoverno. Essas revoluções também fomentaram debates e movimentos que questionavam a predestinação e a estrutura eclesiástica autoritária, promovendo a ideia de que todos os seres humanos eram iguais diante de Deus e tinham o direito de escolher e praticar sua fé sem coerção. Isso levou ao surgimento de uma pluralidade religiosa e de uma tolerância que se tornaram fundamentais para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas e diversificadas. Assim, enquanto as revoluções americana e francesa desafiavam o status quo e provocavam conflitos e instabilidade, também impulsionaram mudanças profundas na forma como a religião era vista e vivida. Elas promoveram uma reavaliação dos direitos individuais e da autoridade religiosa, contribuindo para uma evolução significativa no pensamento e na prática religiosa no mundo ocidental. Durante o período colonial, o cristianismo se espalhou globalmente. As missões cristãs, que muitas vezes acompanhavam as ambições imperialistas europeias, também forneciam serviços educacionais e médicos nas terras colonizadas. A interação com as culturas locais foi complexa, envolvendo tanto a conversão quanto o sincretismo. À medida que as potências europeias expandiam seus impérios pelo mundo, missionários cristãos frequentemente acompanhavam os colonizadores, trazendo consigo a mensagem do Evangelho. Esse período, marcado por profundas transformações nos continentes africano, asiático e americano, resultou em uma interação cultural e espiritual intensa entre as culturas locais e as tradições cristãs.
Os missionários estavam frequentemente na linha de frente dos esforços para educar e fornecer assistência médica às populações locais, estabelecendo escolas e hospitais que, além de atender às necessidades imediatas das comunidades, serviam como meios de disseminação dos ensinamentos cristãos. Essas instituições tornaram-se locais de intercâmbio entre culturas distintas, onde valores e conhecimentos eram trocados. Contudo, a missão cristã não foi isenta de complicações e controvérsias. Enquanto alguns missionários se dedicavam de forma genuína ao bem-estar das populações locais, em outros casos, a missão estava atrelada aos interesses coloniais das potências europeias. Nesse contexto, a conversão religiosa muitas vezes ocorria paralelamente à assimilação cultural forçada, onde as tradições locais eram desencorajadas ou até reprimidas em favor dos costumes europeus. Além disso, o fenômeno do sincretismo religioso emergiu como uma característica marcante dessas interações. Em muitos casos, os povos indígenas integraram elementos do cristianismo às suas próprias crenças e práticas religiosas, criando novas formas de expressão religiosa. Embora essas práticas estivessem enraizadas no cristianismo, também refletiam as tradições espirituais locais. Por exemplo, na América Latina, imagens e santos católicos foram frequentemente combinados com divindades indígenas, resultando em uma prática religiosa vibrante e diversificada, que continua a influenciar a espiritualidade da região até os dias de hoje. Essa dinâmica entre conversão e sincretismo destaca a complexidade da expansão global do cristianismo durante o período colonial, que não foi apenas uma simples transplantação de uma religião de uma parte do mundo para outra, mas um processo de encontro, conflito e, por vezes, reconciliação entre diferentes visões de mundo. Ao refletir sobre essa época, é essencial reconhecer tanto os aspectos positivos quanto os negativos da missão cristã. Por um lado, a expansão do cristianismo trouxe educação e serviços médicos a comunidades que, de outra forma, poderiam não ter acesso a tais recursos. Por outro lado, essa expansão também resultou em desafios significativos, como a erosão de culturas locais e a imposição de uma estrutura religiosa que nem sempre foi recebida de forma voluntária. O legado da expansão cristã durante o período colonial é um testemunho da interação complexa entre fé, cultura e poder, além de um lembrete da responsabilidade que acompanha a disseminação de crenças e práticas, bem como da capacidade humana de adaptar e redefinir a fé em novos contextos culturais. No século XX, houve um esforço considerável para promover a unidade entre diferentes denominações cristãs, com eventos como o Concílio Vaticano II, 1962-1965, que modernizou a Igreja Católica e incentivou o diálogo ecumênico. A globalização aumentou a interconexão entre as comunidades cristãs ao redor do mundo, refletindo uma maior diversidade na prática religiosa. A Igreja Católica, ao longo desse período, enfrentou desafios e oportunidades que moldaram profundamente sua estrutura e seu papel na sociedade global. O Concílio Vaticano II foi um marco significativo, não apenas para os católicos, mas também para o movimento ecumênico, que buscava a unidade entre as diversas denominações cristãs. Esse período de abertura e diálogo foi fundamental, pois as igrejas reconheceram que, apesar das diferenças doutrinárias, havia uma missão comum que poderia unir todos os cristãos. Iniciativas como a formação do Conselho Mundial de Igrejas, que reúne diversas denominações protestantes, ortodoxas e anglicanas, ganharam força, promovendo conferências e encontros que não só discutiam teologia, mas também abordavam questões sociais e morais urgentes que afetavam os fiéis ao redor do mundo. A globalização no século XX também teve um impacto profundo na maneira como as igrejas interagiram e colaboraram entre si. Com o avanço dos meios de transporte e comunicação, as comunidades cristãs de diferentes partes do mundo começaram a interagir de maneira mais intensa, compartilhando experiências, desafios e oferecendo apoio mútuo.
Missões cristãs, que antes eram vistas como esforços do Ocidente para o resto do mundo, passaram a contar com uma participação mais ativa de cristãos de países em desenvolvimento. Essa interconexão trouxe uma rica diversidade à prática religiosa, com comunidades de diferentes culturas introduzindo novas formas de adoração, estilos musicais e interpretações teológicas, enriquecendo o cristianismo global. Por exemplo, a música gospel africana e os ritmos latino-americanos passaram a ser incorporados nas liturgias tradicionais da Europa e da América do Norte, ilustrando a dinâmica intercultural do culto cristão contemporâneo. O Concílio Vaticano II e o movimento ecumênico não se limitaram a resolver divergências teológicas. Também buscaram abordar questões globais como paz, justiça social e direitos humanos, posicionando a Igreja como uma voz ativa contra a opressão e a pobreza. Igrejas ao redor do mundo começaram a trabalhar não apenas pela salvação espiritual, mas também pelo bem-estar físico e social das comunidades, reforçando o ensinamento bíblico de que a fé deve ser acompanhada por ações concretas de amor e serviço. Assim, o século XX foi uma época de renovação para o cristianismo, um período em que a Igreja se esforçou para manter sua relevância em um mundo em rápidas mudanças, ao mesmo tempo em que buscava a unidade entre a crescente diversidade de seus fiéis. Esses esforços não só fortaleceram a Igreja, mas também contribuíram para a construção de um mundo mais interconectado e cooperativo. Nos dias de hoje, o cristianismo segue enfrentando desafios complexos e muitas vezes turbulentos, com questões de secularização e pluralismo desafiando suas tradições e doutrinas. A crescente diversidade de crenças e estilos de vida nas sociedades modernas apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a Igreja, forçando-a a reconsiderar e reavaliar suas respostas a questões éticas e morais contemporâneas. Um dos debates mais significativos dentro do cristianismo atual é a relação com os direitos LGBTQ+. Enquanto algumas denominações adotaram uma interpretação mais inclusiva das Escrituras, aceitando membros LGBTQ+ sem reservas, outras mantêm uma visão tradicional que considera as práticas homossexuais incompatíveis com seus ensinamentos religiosos. Essa divisão reflete não apenas as tensões internas da Igreja, mas também sua interação com uma sociedade que, em muitos lugares, avança para uma maior aceitação e igualdade de direitos para a comunidade LGBTQ+. Além disso, a justiça social tornou-se um campo vital de ação e teologia para a Igreja. Problemas globais como pobreza, desigualdade, migração e crises ambientais exigem uma resposta compassiva e pragmática dos cristãos, inspirados pelo mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo. Muitos cristãos estão na vanguarda de movimentos sociais que buscam não apenas aliviar o sofrimento, mas também resolver as causas estruturais das injustiças sociais. Nesse contexto surgiram novas teologias que reinterpretam as Escrituras e as tradições cristãs de forma a torná-las relevantes para os dilemas contemporâneos. A teologia da libertação, originada na América Latina, enfoca a libertação dos oprimidos e a luta contra a injustiça social como parte fundamental do evangelho cristão. Da mesma forma, teologias feministas e queer têm desafiado interpretações tradicionais das Escrituras que perpetuam o patriarcado e a exclusão. Em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia digital, as igrejas têm encontrado novas maneiras de expandir sua presença e impacto. A transição para plataformas digitais não é apenas uma resposta à modernidade, mas uma ampliação do campo missionário, onde as barreiras físicas se tornam menos definidoras do alcance da mensagem do cristianismo. Os serviços religiosos online, por exemplo, tornaram-se uma prática comum em muitas congregações. Durante a pandemia de Covid-19, essa modalidade permitiu que os fiéis continuassem a participar das celebrações religiosas sem sair de casa, garantindo a segurança e o bem-estar de todos.
Além das situações excepcionais, os cultos online oferecem uma alternativa acessível para aqueles que, por motivos de saúde, distância geográfica ou compromissos, não podem estar fisicamente presentes na igreja. Os aplicativos de oração são outra inovação que tem enriquecido a vida espiritual de muitos. Eles oferecem devocionais diários, leituras bíblicas e lembretes de oração, ajudando os usuários a manter uma prática espiritual regular. Além disso, muitos desses aplicativos incluem recursos interativos, permitindo que os usuários compartilhem pedidos de oração e se apoiem mutuamente, fortalecendo os laços de fé, mesmo que de forma virtual. As redes sociais se tornaram espaços essenciais para o diálogo, a educação religiosa e a evangelização. Através de vídeos, podcasts e publicações, os ensinamentos do Evangelho são compartilhados e discutidos em uma escala global. Pastores e líderes religiosos utilizam essas plataformas para alcançar não só seus membros locais, mas também pessoas de todo o mundo que talvez nunca tenham entrado em uma igreja. As ferramentas digitais também têm proporcionado maior inclusão e acessibilidade. Pessoas com deficiências, por exemplo, que encontram desafios para acessar fisicamente as igrejas, agora podem participar plenamente das atividades religiosas por meio de alternativas digitais. Além disso, o fácil acesso à informação e ao ensino religioso pela internet tem democratizado o aprendizado e ampliado o entendimento teológico de muitos fiéis. É claro que a digitalização da fé traz desafios, principalmente no que diz respeito à segurança da informação e à manutenção de uma comunidade coesa. A essência da vida da igreja pode ser difícil de replicar online e há o risco de que a tecnologia, de forma paradoxal, possa levar ao isolamento. Por isso, muitas igrejas estão buscando equilibrar o uso dessas ferramentas com a necessidade de encontros presenciais e de comunhão física, reconhecendo que a tecnologia é um complemento, não um substituto, para a experiência de fé compartilhada. A incorporação da tecnologia na prática religiosa não é apenas uma adaptação ao mundo em mudança, mas uma extensão do compromisso da igreja em ser luz no mundo, utilizando todos os recursos disponíveis para transmitir a esperança e a salvação encontradas em Cristo. O crescimento do cristianismo no hemisfério sul, especialmente na África subsaariana e em partes da Ásia, está alterando o centro de gravidade do cristianismo. As igrejas nessas regiões estão se tornando mais influentes, com cultos vibrantes e pregações enfáticas sobre questões sociais e espirituais, refletindo uma fé mais global e diversificada. À medida que o mundo continua a passar por mudanças rápidas nas áreas tecnológica, ambiental e social, o cristianismo provavelmente continuará a adaptar suas práticas e teologias para manter sua relevância. A inovação na forma como a fé é vivida e praticada será fundamental para atender a uma população global cada vez mais conectada e diversa. As igrejas cristãs estão cada vez mais envolvidas em questões de justiça global, como desigualdade econômica, mudança climática e migração. A liderança e a defesa de direitos humanos serão essenciais para o testemunho da fé cristã em um mundo que enfrenta injustiças complexas. As tendências futuras podem resultar em uma ênfase renovada na espiritualidade pessoal e em práticas contemplativas como resposta à busca por significado em um mundo complexo. Formas mais diversificadas e inclusivas de adoração e comunidade poderão surgir à medida que as igrejas busquem atender às necessidades espirituais de uma população global cada vez mais diversificada. Ao olhar para o futuro, o cristianismo, assim como outras tradições religiosas, enfrentará tanto desafios quanto oportunidades que podem definir seu rumo. O papel do cristianismo no século XX e além foi moldado pela crescente diversidade religiosa e cultural do mundo globalizado, que incentivou o cristianismo a aprofundar os esforços de diálogo interreligioso e ecumênico.
O objetivo desse movimento é promover a compreensão e cooperação entre diferentes tradições religiosas, visando a paz mundial e a resolução de conflitos. O movimento ecumênico, em particular, busca superar as divisões históricas entre as denominações cristãs, unindo esforços para enfrentar juntos os desafios sociais e espirituais do mundo contemporâneo. À medida que o cristianismo avançava no século XX, ele se deparou com diversos desafios globais que testaram sua relevância e adaptabilidade, mas também ofereceram oportunidades para redefinir seu papel em uma sociedade cada vez mais globalizada e pluralista. Em resposta ao materialismo e à rapidez da vida moderna, muitos cristãos redescobriram a importância das práticas espirituais e contemplativas, que oferecem profundidade e significado, ajudando os fiéis a cultivar uma relação pessoal e transformadora com Deus, fortalecendo o testemunho da fé em um mundo muitas vezes cético. O diálogo com outras tradições religiosas e os movimentos de reforma pré-Lutero, como os esforços de João Hus e Jerônimo de Praga, demonstram como desafios internos e externos moldaram a Igreja ao longo do tempo. Essa compreensão ajuda a perceber a evolução teológica do cristianismo não como uma sequência de eventos isolados, mas como um processo contínuo, influenciado por diversos fatores sociais, políticos e culturais. A contribuição das mulheres na Igreja, frequentemente subestimada nas narrativas tradicionais, é fundamental para entender como o cristianismo foi vivido e disseminado de forma prática no cotidiano. Da mesma forma, a relação complexa entre o cristianismo e a escravidão, tanto no apoio quanto na contestação dessas práticas, reflete as tensões entre princípios morais e as realidades econômicas e sociais nas quais a Igreja estava inserida. Além disso, o papel do cristianismo no desenvolvimento de novas formas de pensamento durante o Iluminismo, bem como sua resposta aos desafios trazidos pelas revoluções americana e francesa, ilustra a capacidade da fé de se adaptar e responder em contextos de mudança radical. As respostas a esses desafios não foram uniformes, gerando uma diversidade de práticas e crenças que ainda caracterizam o cristianismo globalmente. A globalização do cristianismo, especialmente em regiões do sul global, como a África subsaariana e a Ásia, destaca como o cristianismo deixou de ser uma religião predominantemente europeia para se tornar uma fé verdadeiramente global, com uma variedade de expressões culturais. Esse fenômeno desafia as percepções ocidentais tradicionais sobre o cristianismo e reflete a dinâmica intercultural que define a prática religiosa contemporânea. Enfrentando os desafios da secularização e do pluralismo, o cristianismo no século XX continuou a reformular suas práticas e teologias para atender às necessidades de uma população diversificada e em constante transformação. O surgimento de práticas espirituais renovadas, a ênfase na justiça social e o uso de tecnologias digitais são reflexos de uma fé que não apenas resiste ao teste do tempo, mas também evolui para responder às questões mais urgentes da humanidade.